O Brasileirão 2023 foi marcado durante boa parte dele pela liderança do Botafogo. Teve alguma instabilidade, mas não dá para negar que a campanha foi muito melhor do que no passado. E coincidência ou não, tudo isso acontece cerca de um ano depois do clube virar uma SAF. Você sabe o que isso significa? Qual é a diferença entre uma SAF e um clube? Assunto do Cafeína. Olá, sejam muito bem-vindos, bola rolando no Cafeína, bora começar. Continuando a usar o Botafogo de exemplo, ele foi vendido ali por volta de março de 2022 para John Textor, um empresário americano do ramo da mídia. Ele foi dono da Digital Domain, empresa especializada em efeitos especiais, e atualmente é dono da Fubo TV, plataforma de streaming especializada na transmissão de esportes. Mas não foi o clube inteiro que foi vendido, tá? Foi só a divisão de futebol. O resto do clube, o Botafogo de Futebol e Regatas, ainda funciona da maneira antiga e tem 10% de participação da SAF. SAF, que é uma sigla de Sociedade Anônima de Futebol. Além do Botafogo, das 20 equipes que formaram a Série A do Brasileirão de 2023, outras 7 são SAFs. São elas: América Mineiro, Bahia, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Tá, mas qual é a diferença de uma SAF para um clube, digamos, comum? Primeira grande questão é que a forma antiga de gestão dos clubes era a de associação civil sem fins lucrativos. Acho que o próprio nome já diz muita coisa. Esse tipo de pessoa jurídica é formado por várias pessoas físicas que se organizam com um fim. Como surgiram a maioria dos clubes? Um grupo buscando um lugar para relaxar ou para praticar esportes, forma o espaço e aí os indivíduos pagam uma mensalidade para que esse espaço continue funcionando. Deve ter algum do tipo na sociedade, no seu bairro. Nessa modalidade, o lucro acaba não existindo. Se há uma sobra de caixa no fim do balanço, a diretoria do clube tem que reinvestir ali na sua estrutura, ou no que seja. Só que isso também trazia alguns efeitos colaterais bem negativos. O principal deles, provavelmente, é que a inexistência da possibilidade de lucro e da distribuição dele afastava investimentos. A lógica basicamente é a seguinte: se você não pode lucrar com algo, por que investir? Isso tornava as dívidas bem caras. Não à toa, grande parte dos clubes mais tradicionais viviam um ciclo eterno de sair de crise e entrar em crise. Se você acompanha futebol, muito provavelmente já deve ter visto o seu time do coração passar por uma dessas. Até hoje, parte relevante das equipes brasileiras tem dívidas grandes. A gente vai colocar aqui do lado na tela as 10 maiores, de acordo com o levantamento da Sports Value. Na ordem: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, São Paulo e Santos. E vale atentar que há algumas SAFs entre esses nomes que eu falei. Voltando no caso do Botafogo, que está aí na lista, o que o clube fez? Adotou lei de clube-empresa e virou uma SAF para conseguir melhorar o seu balanço. E apesar dele ainda estar no top 10 dos devedores, acredite, a situação antes era bem pior. Segundo o mesmo levantamento da Sports Value, ele foi o time que mais reduziu a sua dívida entre os 10 clubes mais endividados do Brasil entre 2022 e 2023. O John Textor, que a gente falou lá no começo, o atual dono da SAF, colocou mais de 400 milhões de reais no clube para formar sua posição, melhorando a alavancagem. Além do dinheiro, a transformação para a SAF trouxe uma série de mudanças para a forma como o clube se porta. Olha que interessante, o Botafogo e os outros times que adotaram o modelo podem agora emitir ações e renegociar dívidas. Por outro lado, eles também têm que ter uma responsabilidade fiscal maior, com a lei que implementou o modelo estipulando, por exemplo, a destinação de ao menos 20% das receitas recorrentes para o pagamento de dívidas. Outra grande alteração se dá no modelo de gestão. Clubes que seguem o modelo de associações sem fins lucrativos têm que passar a cada 3 anos por eleições de presidentes, o que gera muitas vezes incertezas quanto à continuidade de projetos. Nas SAFs, o dono pode escolher o seu diretor executivo. Hoje o Botafogo Clube tem Durcésio Melo como seu presidente. Já o Tairo Arruda é diretor-geral da SAF, que leva o nome do clube. Então, em resumo, ao virar uma SAF, as principais mudanças são deixar de ser entidade sem fins lucrativos, poder emitir ações, poder renegociar dívidas de maneira mais fácil, mudanças na gestão e governança corporativa. Antes de continuar, tá gostando do programa? Aperta o like aí pra gente saber. E o que é que você tá achando dessas novas pautas, desse novo jeito do Cafeína? Esses mais recentes, né? Falando de uns 4, 5 programas pra cá. Percebeu alguma diferença? Conta aí pra gente. Bora retomar. Todas essas mudanças que eu falei em relação à SAF foram sentidas na campanha do Botafogo em 2023. Ela não foi perfeita, e é claro que a injeção de dinheiro ali pelo atual dono ajudou,
mas não dá para negar que o time teve um ano que não tinha há algum tempo. E aqui, embora a nossa convicção, no Invest News, a minha particular, seja pró-business, pró-iniciativa privada, pró-empreendedorismo, a gente também não vai ficar falando que as SAFs são perfeitas não, tá bom? Entre os times que figuram nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, se a gente analisar o recorte ali da 33ª rodada, estão várias SAFs, como América Mineiro, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Empresas também podem ter gestões ruins. Num time de futebol, isso acaba de alguma forma se refletindo nas suas campanhas. É menos dinheiro para comprar jogadores bons, para investir na base e por aí vai. Esses times SAFs que estão ruins hoje em dia podem estar passando também por um período de fazer caixa para investir mais para frente. O futuro dirá. Aqui a gente não pode ver todo esse movimento em gráficos ainda, mas lá fora já há uma série de clubes que são listados em bolsa. E é claro que quando eles não estão bem, isso se reflete no gráfico das ações. Nomes como Manchester United, da Inglaterra, Juventus, da Itália, Borussia Dortmund, da Alemanha, todos eles, e mais esses outros que você está vendo aí na tela, têm uma coisa em comum. Já são listados em bolsa de valores. No começo desse ano, um time desses, o Borussia Dortmund, estava competindo pelo prêmio da Bundesliga, que é o equivalente ao Campeonato Brasileiro da Alemanha. Esse time chegou ao último jogo do campeonato dependendo só de si mesmo para ser campeão. Ele precisava ganhar do Mainz, mas acabou empatando em 2-2. O título ficou de lado. E aí rolou algo interessante. A gente pode ver perfeitamente no gráfico como a ação reagiu a isso. A partida foi no dia 27 de maio. Nos pregões anteriores a ela, os papéis subiram, com investidores especulando sobre a vitória. Mas como a vitória ficou só na esperança e na especulação, logo depois houve uma imediata normalização. Olha, parece até erro no gráfico, né? Ganhar um prêmio para um time de futebol, que é uma empresa, quer dizer mais dinheiro entrando no caixa, o que mexe com o valor da companhia, o valuation. E são vários casos parecidos ao longo dos últimos anos. É interessante, para quem gosta do esporte, poder observar como o seu time está por gráficos, algo que ainda não existe no Brasil. E será que já há discussões sobre a listagem de times na bolsa por aqui? Segundo o site da B3, Bora Investir, as últimas movimentações, como a criação da SAF e mudanças nas ligas de clubes, já estão fazendo investidores olharem com carinho para o setor. O futebol, por aqui, é algo já consolidado, não tem nem o que falar, né? Além da gente revelar talentos, temos também um público fiel. Tudo isso é sinônimo de receita constante e faz brilhar os olhos de investidores. Claro que os clubes daqui têm ainda que avançar muito em termos de governança corporativa, mas avanços estão sendo feitos. No mesmo texto, a Bolsa de Valores brasileira indica algumas das variáveis que atingem diretamente papéis de ações de times de futebol. Performance, compra e venda de jogadores, resultados operacionais e até mesmo questões macro. Acho que os analistas desse setor teriam bastante trabalho, não é não? Mas e aí, o que é que você acha de tudo isso? Queria que o seu time fosse listado na Bolsa de Valores, na B3? Gosta do sistema das SAFs? Sem timidez, hein? Deixa a sua opinião aí nos comentários que a gente quer ver. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia, por chegar até o finalzinho do Cafeína, pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News e a gente se encontra no próximo programa. Valeu, tchau!